O dia em que recebi a visita do anjo Gabriel num sonho e perdi tudo que eu tinha. Essa é a primeira vez que eu relato esse caso publicamente. Demorei anos para ter coragem de falar isso, mas essa semana eu tive um novo sonho dizendo que estava na hora de eu compartilhar essa história. Na época da pandemia, eu tinha uma empresa de coloração pessoal, Color Lifting, e eu tinha muitas alunas e ganhei muito dinheiro, estava casada. E eu trabalhava muito, mas eu tinha uma sensação de que eu não estava cumprindo a minha verdadeira missão. Eu achava que eu tinha mais coisa para compartilhar, para fazer, mas não tinha coragem de fazer a transição de carreira. E aí, uma noite eu sonhei com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel é considerado o mensageiro, é o anjo da anunciação da Maria, quando ele avisa que ela vai dar luz ao menino Jesus. E os cabalistas falam que quando os anjos aparecem, às vezes vem problema pela frente, porque eles vêm fazendo uma cobrança, eles vêm realmente trazendo alguma coisa que você precisa cumprir. E o anjo me disse, nesse sonho, que eu precisava expor a minha mediunidade, que eu precisava trabalhar em prol da espiritualidade e que eu tinha que compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Mas eu tinha muita vergonha mesmo. Eu tenho clarividência, clareaudiência, mediunidade desde que eu nasci, desde que eu comecei a falar, os meus pais perceberam que eu tinha vidência, que eu via as coisas que não estavam ali, tenho muita premonição. E depois que eu comecei a trabalhar com tarô, a minha vidência é muito forte. Tem pessoas que chegam, eu só da pessoa, de eu olhar a pessoa, eu já sei tudo que eu tenho que falar pra ela. E eu não tinha coragem de expor, eu achava que as pessoas iam achar que eu era maluca, eu tinha medo de me expor para as minhas alunas da coloração pessoal. Como que eu criei uma carreira dessa, né? As pessoas me respeitam pelo meu trabalho, uma coisa até científica, trabalho com cores, e de repente eu mudar tudo isso e expor a minha mediunidade na internet. Eu tive realmente muito medo disso. E aí ele me disse que era para eu fazer, que estava na hora de eu fazer, que eu estava tendo um chamado da espiritualidade e que eu fizesse, que eu só começasse, que tudo ia ser ofertado para mim, que eu ia ter ajuda espiritual. Mas eu não tive coragem. E eu fiquei com aquilo, eu cheguei a abrir uma empresa, a Cromavida, cheguei a registrar o nome, mas nunca tive coragem de fazer. E aí, meses depois disso, eu enrolando, eu sem coragem, eu comecei a perder tudo que eu tinha. A pandemia, no meio da pandemia, eu tive muita concorrência e os meus cursos pararam de vender. O meu casamento ficou muito ruim, eu perdi a empresa, eu acumulei dívidas enormes, eu me separei, me divorciei, eu perdi absolutamente tudo que eu tinha. E mesmo depois de eu ter perdido tudo, eu ainda tinha vergonha de ir pra internet falar sobre a minha mediunidade. Até que um dia, uma amiga minha falou, olha, eu acho que tá na hora de você falar, acho que tá na hora de você ajuda tantas pessoas de forma secreta, por que não levar isso para a humanidade? As pessoas estão precisando disso, é o momento de transição planetária, você tem consciência disso, por que não levar para ajudar mais pessoas? E aí eu resolvi então abrir o canal do TikTok e fazer a primeira tiragem ao público, aberta. E em poucos meses, assim, eu sei que eu comecei a trabalhar e em pouco tempo meus vídeos começaram a viralizar e eu comecei a atender muita gente, não só aqui do Brasil, como pessoas do mundo inteiro começaram a me procurar. E as pessoas vinham e ficavam muito impressionadas e mandavam outras pessoas e a minha agenda começou a encher e eu fui aos poucos perdendo o medo. E além disso, a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a conseguir pagar as dívidas, eu comecei a reestruturar as coisas. Eu perdi tudo, eu tive que entregar minha casa, eu mudei para casa da minha mãe, eu precisei realmente reajustar tudo, mas de repente as coisas começaram a melhorar. E hoje eu tô numa outra vida. Hoje eu sinto que eu tô realmente cumprindo a minha missão espiritual. E eu tô falando isso pra vocês de uma forma assim, muito sem nenhuma, sabe, sem nenhuma intenção assim ruim, mas quando você tem contato com os anjos, preste atenção, porque os anjos eles vêm cobrando. O anjo Gabriel é um mensageiro, ele vem cobrando, ele vem com aquilo que é a sua missão na Terra. Ele fala pra você, olha, você prometeu, por que você não tá cumprindo? Volta pro seu caminho.
E foi um caminho difícil para mim, abrir mão do meu ego, da minha vaidade. Como que eu vou falar sobre isso? Eu mesma tinha preconceito sobre a minha condição. E eu tinha também muito medo do julgamento. Eu achava que as pessoas não iam entender, né? Como que pode? A Tamara trabalha agora com vidência, com cartomancia. Como que ela faz isso? Só que isso é uma coisa que eu faço desde pequena. Eu nasci com esse dom. E sempre tive muito medo. Tive medo da crítica, tive medo do bullying, tive medo de me expor. E eu precisei perder tudo para poder ser recolocada, realinhada e cumprir a minha missão. Quando a gente vem com uma missão muito forte, quando a gente tem uma espiritualidade, a gente sente um chamado, a gente precisa colocar ele a serviço da humanidade. E eu aprendi isso de uma forma muito humilde com essa queda brusca que eu tive. Eu ganhei tudo, eu viajei o mundo, eu tive tudo que vocês possam imaginar e eu perdi tudo quando eu me recusei a atender ao chamado do Anjo Gabriel. Então fica essa mensagem para vocês, uma mensagem para vocês ficarem atentas. Veja se você realmente está cumprindo a sua missão, veja se você não está tendo um chamado, como é que está a sua intuição, se você não está tendo sonhos, preste atenção aos seus sonhos e fique atenta, porque nós estamos num momento de muita cobrança espiritual.